Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Nerd no Direito, e hoje vamos falar então do episódio 15 de Dragon Quest Dino Daiboken 2020, resumo e crítica. O episódio começa retomando a chegada do Dai no campo de batalha para lutar com Flazard. Temos então algumas cenas que aconteceram no episódio 14, se você não viu o resumo e crítica do episódio 14, vou deixar aqui no card para você. Na sequência vimos todo mundo que está no balão e o Pop comenta que o Dai pulou sozinho no local. Que então já temos algumas diferenças em relação ao mangá de Dragon Quest. Lá no mangá o Pop não fala nada disso, o Dai simplesmente aparece no campo de batalha, dando aí interpretação tanto que ele possa ter pulado, ou então que o balão estivesse mais próximo ali, já pousado em cima daquela torre. E no anime Dragon Quest Fly o Pequeno Guerreiro lá de 1991, essa parte mostra o Dai pendurado na escada do balão e ele faz um balanço e consegue entrar na torre. E na minha opinião, essa solução foi melhor do que as outras apresentadas. A Amy encarrega o Bardock de ficar no balão para que deixe o balão preparado para eles poderem fugir, se for o caso. Daí Flazard começam a lutar. Flazard começa dando um soco, o Fly consegue esquivar e parte para cima do Flazard com uma espadada de cima para baixo, mas o Flazard detém o golpe e ainda tenta congelar o Dai, mas o Dai consegue desviar. Na sequência ainda dá um chute no Flazard e consegue ir para longe dele. O Dai ainda promete vingar o Ryunkyo. Isso deixa o Flazard irritado e ele solta o feitiço Marreador para tentar congelar o Dai. Dai começa a congelar enquanto o Flazard ri histericamente. Porém, Dai usa a espada mágica, ele faz a espada ficar com mera ali, o fogo, e essa espada fica então flamejante e derrete todo o gelo. Flazard e a princesa se surpreendem com o Dai e o Dai usa o corte da terra flamejante. O golpe atinge o braço de gelo do Flazard e o braço começa a pegar fogo e o próprio Flazard corta o braço para que a parte do corpo de gelo dele pare de pegar fogo. Essa parte está bem fiel ao mangá de Dragon Quest, mas o anime lá de 1991, de Fly o Pequeno Guerreiro, o Dai ele consegue cortar o antebraço do Flazard e depois o Flazard corta a outra parte do braço dele que está pegando fogo para que ele não continue se incendiando. Voltando ao episódio 15 de Dragon Quest 2020, o Flazard sente o golpe e fica um pouco preocupado, e ele pensa que é hora de usar o seu trunfo. A princesa fica um tanto aliviada e emocionada por ver que o Dai está dominando a magia, e os demais que estavam no balão descem, exceto o Bardock. Man e a Amy começam a verificar como estão os feridos para tentar ajudá-los, e o Pop vai falar com o Dai ali meio que achando que eles estão em vantagem. Afinal de contas, o Flazard está sem um braço. Dai diz pro Pop não baixar a guarda, enquanto isso o Flazard começa a levantar dando risada. Então o Flazard consegue regenerar o braço dele e percebe que na verdade o Dai é muito mais importante do que a princesa. E diz que vai levar a cabeça do Dai. Flazard começa a carregar uma espécie de um poder ali, enquanto o Dai pede para todos se abaixarem porque algo vai acontecer. Então Flazard dispara a explosão de estilhaços gelo-brasa. A força do ataque faz com que todos caiam e comecem a ser arrastados por uma espécie de ventania, enquanto também os estilhaços atingem algumas das pessoas. Enquanto isso, as criaturas de gelo e de fogo veem o sinal do Flazard. Todos ficam ainda mais feridos, inclusive o Pop ali fica gemendo de dor no chão, e a princesa, que foi arremessada numa pilastra, está inconsciente. E a mãe já dá uma bronca no Pop, dizendo para ele parar de chorar e ajudar as outras pessoas que também se machucaram. Flazard explica que aquele ataque foi também um sinal para os subordinados dele, e que agora vai começar uma batalha infernal. Todo lugar começa a tremer e sai do chão uma torre de gelo e uma torre de fogo. As torres demoníacas criam uma espécie de um poder mágico naquela região e por um determinado momento se vê uma espécie de uma barreira e logo ela se dissipa. Dai pergunta o que aconteceu, Flazard diz que agora tem um campo amaldiçoado de gelo e brasa. Flazard diz que depois dessa técnica eles não vão poder fazer nada e que eles vão ser exterminados. O Pop não acredita e ao tentar usar o seu poder mágico, ele acaba descobrindo que sua magia não funciona mais. Dai também tenta, sem sucesso, usar o Mera. Então Dai parte para cima do Flazard e tenta novamente, dando um salto pro alto, dar uma espadada no ombro dele. Flazard não se mexe, recebe o golpe e parece que o Dai está um pouco mais fraco. Flazard arremessa o Dai, parte para cima dele, dá um soco e depois mais um outro soco que arremessa o Dai para longe, fazendo com que o peitoral dele pegue um pouco de fogo. Pop questiona como Flazard ficou tão forte assim de repente, então Flazard revela o que aconteceu e diz que não ficou mais forte, e sim que todos eles ficaram mais fracos. Flazard explica que as torres fazem com que eles não possam utilizar mais magias naquele campo que foi criado e que também eles ficam muito mais fracos, inclusive mais fracos do que humanos comuns.
Flazard fica com o pé em cima do Dai, o Dai reclama que o Flazard está trapaçando e que ele não luta limpo. Flazard manda o Dai calar a boca e diz que ele não gosta de lutar e sim de vencer. Então Flazard dá uma bica no Dai, que é arremessado para longe, sai rolando no chão e vai parar lá junto ao Pop e a Man, que acabam segurando ele. E o Flazard diz que é hora da matança e parte para cima dos três. Pop, Dai e Man conseguem desviar dos primeiros ataques do Flazard, mas um dos ataques acaba acertando o Pop e o Dai. Depois ele dá mais um soco na direção da Man, a Man consegue se esquivar e ir para longe do Flazard. A Man tenta fazer um disparo com a sua arma mágica, mas a arma mágica também não funciona. Flazard só dá uma risada e começa a atacar de novo o Pop e o Dai, que desviam dos ataques do Flazard. Enquanto isso, a Man pergunta se a irmã da Amy está bem, e a Amy responde que a irmã dela ainda está viva, mas que não é possível usar magia de cura para curá-la. E que se continuar assim, tanto a irmã da Amy como o Apollo todos os outros que estão gravemente feridos podem morrer. A Man fica um pouco pensativa e de repente ela tem uma ideia. Enquanto isso, o Dai é golpeado pelo Flazard e é jogado perto da Man. A Man vai até o Dai e diz que eles precisam fugir. E ela explica que eles precisam retirar os sobreviventes dali e fugir no balão. O Dai se recusa e começa a discutir com a Man chega a chamar ele de teimoso e uma hora o próprio Dai fala um pouco mais alto e diz que eles não podem fugir. Nesse mesmo momento, o Flazard está lá enforcando o Pop e prestes a matá-lo com um dos ataques, dizendo inclusive para o Pop escolher se ele quer morrer queimado ou congelado. Flazard então vai na direção da princesa, pega ela pela cabeça, diz que vai garantir que eles não fujam agora. Em meio às suas risadas vilanescas, o vilão Flazard começa a congelar a princesa. Todos assistem sem poder fazer nada e Flazard ainda tira onda com a cara deles. Flazard diz também que a princesa ainda está viva, mas que ele usou uma magia proibida e que essa magia só vai ser desfeita se o Flazard morrer, porque nenhum feitiço ou qualquer outra forma de tentar quebrar o esquife de gelo para tirar a princesa de lá não vai funcionar, exceto se o Flazard estiver morto. Flazard mais uma vez dá uma tirada com a cara de todo mundo, inclusive do Dai, dizendo que ser herói não é fácil porque agora eles não podem fugir e deixar a princesa ali. E assim Flazard dá aquela risada clássica de vilão que ecoa por toda a ilha. Enquanto isso, o Dai está literalmente se mordendo de raiva enquanto a Man segura ele para não deixar o garoto ir para cima do Flazard. Mas o Dai consegue se livrar da Man, vai para cima do Flazard, salta para o alto e tenta golpear o Flazard com um soco, mas o Flazard, tendo o braço muito mais comprido, simplesmente estende o braço e segura o Dai no ar. Depois ele joga o Dai no chão e começa a fazer vários ataques, inclusive acerta um soco no Dai. Enquanto isso, a Man está com a Amy e com o Pop e explica que eles precisam fugir dali porque senão eles vão morrer. Tanto a Amy quanto o Pop ficam relutantes em deixar a princesa ali, mas a Man consegue convencê-los e pede que o Badak ajude também. Enquanto isso, o Dai continua na luta contra o Flazard ali, distraindo ele, tomando alguns golpes. Uma hora ele vê a faca de Papúnica e enquanto está recuando na direção dela, esquivando os golpes do Flazard, ele consegue pegar a faca de Papúnica e atacar o Flazard no braço. E ele consegue simplesmente decepar um dos braços do Flazard. E dessa vez sem nenhum poder mágico. Flazard, de forma irônica, diz que está surpreso que o Dai seja tão forte porque naquele campo de batalha todos ficam 5 vezes mais fracos do que realmente são. Mas o Flazard reconstrói seu braço novamente e diz que é assustador que o golpe do Dai seria 5 vezes mais forte do que aquilo que foi. Mas ele está ali completamente despreocupado e debochando da cara do Dai. Flazard se move numa velocidade incrível, aparece atrás do Dai e golpeia ele com um soco. Dai cai no chão novamente e o Flazard tira onda com a cara do Dai, dizendo que nenhum golpe do Dai vai ser fatal dentro do local onde eles estão agora. A Man se aproxima do Dai caído e novamente diz que eles precisam fugir dali, mas o Dai se nega a fugir por conta do que o Flazard fez com a princesa. A Man argumenta que enquanto eles estiverem vivos o Flazard não vai matar a princesa e que eles precisam fugir para bolar um plano. O Dai se recusa, levanta novamente e diz que vai lutar até o fim. Flazard então aproveita que o Dai está furioso e provoca incentivando o Dai a lutar com ele. Então Dai mais uma vez vai na direção do Flazard, mas a Man chega por trás dele e golpeia o Dai na cabeça, nocauteando ele na hora. A Man então pega o Dai no colo e sai correndo na direção da escada do balão. Enquanto isso, o Flazard já prepara um feitiço Mera para lançar neles. Mas a Man já estava preparada e ela lança uma cápsula da arma, e dentro dessa cápsula tem magia de gelo.
e quando a cápsula atinge a mão do Flazard que está ali com fogo do Merazoma, acaba explodindo a mão do Flazard, impedindo que o Merazoma seja lançado. Todos estão conseguindo ali fugir no balão, a Aman até tem tempo de explicar como foi que ela conseguiu escapar do Flazard. Pop chega a dizer que a Aman é muito inteligente, mas o Flazard não deixa barato, então ele se comunica ali com as chamas dançantes, que são aquelas criaturas de fogo, e manda elas irem atrás do balão para derrubá-lo. Enquanto Pop se lamenta por ter fugido, dizendo que ele não queria fugir, queria ajudar a princesa, e a Aman ali um tanto triste por ter feito isso, e ao mesmo tempo tanto o Pop quanto o Badak confortam a Aman, dizendo que se eles não tivessem fugido eles iam morrer. Nesse momento a Amy avista um monte daquelas chamas dançantes vindo na direção do balão. E aqui o que me chamou um pouco a atenção é que a animação dessas chamas dançantes é bem simples, ela em alguns momentos parece com que essas chamas dançantes são apenas folhas de papel indo na direção do balão. E lá no anime de 1991, apesar de também ser um tanto estática a animação, tem um pouco mais de movimento do que tem aqui nesse anime de 2020. Mas não é nada que afete a experiência. Como todos saíram daquela parte lá onde não se podia usar magia, eles começam a tentar usar magia para combater as chamas dançantes. Mas o número de chamas dançantes é tão grande que eles não estão dando conta, e algumas chamas começam a queimar o balão e fazer alguns furos, fazendo com que o balão comece a perder altitude. E logo abaixo deles tem um redemoinho onde o balão pode cair. Quando parece que tudo está perdido, o balão está caindo na direção do redemoinho e as chamas estão cada vez atacando mais o balão, uma pedra se afasta e a gente vê o cajado de algum tipo de mago. E o mago simplesmente dissipa todas as chamas dançantes, salvando o balão. O grupo ainda tem uma certa dificuldade porque o balão está perdendo altitude muito rápido e eles começam a se desfazer de todos os pesos que tem ali. O balão consegue aterrissar um pouco distante ali do redemoinho, cair mais próximo à margem, e o grupo decide ir na direção de onde veio a luz que salvou eles. Eles chegam no local, mas o mago diz que prefere ficar sozinho e manda todos irem embora. A Aman reconhece o mago e chama ele pelo nome, então assim ela tem a atenção dele que ele acaba se virando para o grupo. E o anime termina. Vamos para a parte da crítica então. Na minha opinião, esse episódio é um episódio ok, um episódio que se eu não tivesse visto lá o anime de 1991 de Dragon Quest, eu acharia um episódio até legal. Ponto alto para mim desse episódio aqui é a liderança da Aman, ela acabou assumindo a liderança, se não fosse ela, é bem capaz que todos morressem, a não ser que o Dai conseguisse ativar o emblema e do nada conseguisse derrotar o Flazard. E a Aman em alguns momentos se mostrou ali até um pouco mais forte, mais ágil para se livrar dos golpes do Flazard, e também foi inteligente utilizar aquela cápsula para poder escapar. Nesse episódio, estranhamente, o Pop ficou meio perdido, a inteligência dele ali se foi, ele em nenhum momento teve algum destaque nesse episódio. O que eu achei de pior nesse episódio foram as chamas dançantes ali, que foi mal animado, foi uma parte que foi bem rápida. E lá no anime de Dragon Quest de 1991, Fly, o Pequeno Guerreiro, a gente tem cenas mais estendidas e, na minha opinião, parece que o anime te deixa mais tenso naquela versão lá antiga. As músicas também contribuem bastante para dar o clima de tensão do que está acontecendo, que aqui em Dragon Quest 2020 a gente não tem tão bem feito como era lá no anime Dragon Quest de 1991. Outro ponto positivo aqui no anime de 2020 é que tiraram bastante filler que tem lá no anime de 91, que a gente vê mais cenas ainda daquele grupo dos aventureiros, dos heróis vigaristas, mas por outro lado me pareceu mais corrida a parte ali mesmo que interessa para nós, que é o embate ali contra o Flazard. Mas ainda assim foi bem fiel ao mangá, então foi um bom episódio, não é um episódio ruim. O que eu sinto falta mesmo é do clima que tinha, da atmosfera que foi gerada no anime de 91, e aqui nesse episódio eles não conseguem replicar ou melhorar isso, porém não é nada que estrague totalmente a experiência, e pra mim é um episódio bom aí, que eu gostei desse episódio. E a pergunta que fica no ar é, se o Dai continuasse lutando, será que ele conseguiria vencer o Flazard, já que cada vez mais ele parecia mais forte, inclusive conseguiu decepar um braço do Flazard ali com um golpe apenas usando a faca de Papúnica? Deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio e também se você acha que o Dai conseguiria derrotar o Flazard se essa luta continuasse. Já deixa o seu like, se inscreve no canal também para acompanhar aqui os resumos semanais que eu faço e as críticas sobre os episódios. E vejo você aí no próximo episódio de Dragon Quest Dino Daibuken 2020. Valeu e até a próxima!